Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao componente de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. Então, temos aí a nossa aula de número 2, o objeto de conhecimento. Temos ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No detalhamento, nós vamos verificar aí o conceito de região e as regiões do Brasil, de acordo com o IBGE, as administrativas e as regiões geoeconômicas, tá bom? Então, esse é o nosso detalhamento e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem. Nós vamos iniciar com o nosso personagem de geografia, né? Nosso personagem Curumim, temos também, né, a Cunhantã, mas hoje vamos iniciar com o Curumim e ele vai ensinar aí um pouco pra gente, vai mostrar um pouco pra gente, para nós relembrarmos alguns conceitos, né, de estado, de país. Então vamos assistir e vamos verificar aí alguns desses conceitos. Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Nessa aula de geografia, vamos falar de país, estados, municípios e distritos. Mas vocês sabem o que é cada um desses conceitos? Vem comigo que eu te explico. País é um determinado território social, política e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Estados são as unidades federativas do país. São administrados por governos estaduais que estão subordinados ao governo federal. Cada estado possui uma capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Municípios são as unidades administrativas menores que os estados. São administrados pelos governos municipais ou prefeituras e estão subordinados ao governo estadual e ao governo federal. Distritos são unidades administrativas pertencentes aos municípios. Um município pode ser composto por um ou vários distritos. Muito bem, então verificamos aí alguns desses conceitos, né, para a gente entender sobre a formação territorial do Brasil, né, entender um pouco de cada uma das regiões, o conceito de regionalização. Então vamos verificar um pouco sobre a hierarquia, né? Então temos aí, olha, nessa divisão político-administrativa do Brasil, nós temos o nosso país, né? Então temos aqui a nossa hierarquia, com alguns exemplos. Então, vocês viram aí o conceito de cada um deles, né? Então, temos o país, que é o Brasil. Dentro do país, nós temos vários estados, né? As unidades federativas, cada uma com seus governos. E aí, nós temos o estado do Amazonas. Apenas um exemplo, tá bom, gente? E dentro do estado do Amazonas, nós temos aí os 62 municípios, né? Eu coloquei como exemplo para vocês o município de Iranduba. E dentro de Iranduba, dentro dessa hierarquia, tá bom? Seguindo país, estado, município, nós vamos encontrar também os distritos. E aí é o exemplo de Cacaupireira, tá bom? Para vocês compreenderem um pouco mais dessa hierarquia, para a gente observar aí o conceito e essa divisão político-administrativa do Brasil. Mas, professora, a gente tem um único distrito? Não, nós vamos encontrar distritos, ou até mesmo de acordo com o IBGE, nós temos aí subdistritos, né? E, inclusive, eu trouxe para vocês aqui, olha, uma matéria para a gente observar que o IBGE, ele deu uma atualizada nessa lista de municípios, distritos e subdistritos, né? Então, além dos distritos, a gente ainda tem, dentro dessa hierarquia, os subdistritos municipais do país. E aí, nesse exemplo, a gente observou aqui Brasil, o nosso estado, né, o Amazonas, ali o município e o distrito de Cacaupireira, tá bom? Então, o IBGE, ele vai realizando de acordo, né, com o levantamento que é feito pelo Instituto, que vai ficar responsável em fazer esse levantamento, essa análise e ir mapeando esses locais, tá bom? E aqui, olha, dentro dessa divisão, a gente vai observar nessa tabelinha, nós temos aí a divisão territorial do Brasil no ano de 2020, né? Os novos distritos, essa lista que foi aí atualizada. Se você pegar, por exemplo, essa tabelinha, essa lista lá no ano de 2010, 2005, você vai encontrar uma lista menor, tá bom? Então, aí a gente tem essa atualização
no caso de Rondônia, né, na unidade de federação, né, ou unidade da federação. Então, a gente tem Rondônia, e aí a gente coloca dentro dessa hierarquia o município de Nova Mamoré e o distrito, aí a gente observa Nova Marechal Rondon, apenas para a gente compreender melhor essa hierarquia. E aí nós temos também o surgimento de novos distritos ali no Pará, né? Bela Vista, Moraes Almeida, entre outros. Temos aqui 3 distritos também ali no Ceará, em Minas Gerais, né? Inclusive a gente tem bastante aí, olha, São José do Limoeiro, Serra do Anastácio, Cruz Vera, Vila Serrana, Queixadinha, em diversos municípios que foram atualizados, foram catalogados, desculpa. Aí temos também Rio de Janeiro, a gente observa a maior parte nessa análise, nesse levantamento que foi feito em Minas Gerais. E aí também alguns subdistritos, né, ali no Distrito Federal, apenas para a gente compreender um pouco mais dessa hierarquia e também observar o que foi feito, né, nesse último levantamento, tá bom? Vamos falar também sobre regionalização e região, né? Para a gente chegar a essa lista, para a gente observar aí a atualização que a gente viu do ano de 2020, comparando com o ano de 2010, nós temos aí o que é, né, regionalizar, o que é o conceito de região. Então, o levantamento que é feito pelo IBGE, ele vai seguir basicamente esses conceitos. Então, regionalização é o processo aí de dividir, tá bom? Então, aqui eu trouxe o conceito para vocês, né, de regionalização. Então, aqui a gente tem, olha, dividir ou classificar aqui uma área geográfica, e aí a gente vai seguir o quê? Alguns critérios, olha. Então, aqui a gente tem critérios, tá bom? Dentro desses critérios específicos, o que é que eu vou analisar, né? Para regionalizar aí o país, que a gente vai observar ao longo de décadas como era, né, o nosso território aqui do Brasil, como ele era dividido. Então, a gente tem aqui, dentro desses critérios, algumas características, né? Que são as características físicas, como o clima, a hidrografia, a vegetação. Então, isso vai ser levado em consideração para a gente fazer essa divisão, né? Essa classificação em uma área geográfica, tá bom? Além disso, a gente observa também, além dessas características físicas, nós temos as características culturais, que também vai ser levado em consideração, tá bom? As características aqui econômicas, né? A gente tem ali alguns estados que são mais desenvolvidos que os outros, ou até mesmo regiões, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a região norte com a região sudeste, nós vamos encontrar diferenças. Por quê? Os estados que compõem a região sudeste, ele tem, por exemplo, com relação a essa característica aqui econômica, ele é um pouco mais desenvolvido que a região norte. E também aqui as características políticas, tá bom? Então, esses são os critérios aí para chegar ali à regionalização de um determinado espaço, tá bom? Então, nós temos as características físicas, as características culturais, as econômicas e também as características as características políticas. Não esqueçam mais aí desse conceito de regionalização, que ele é muito importante para a gente ter esse entendimento sobre a regionalização do nosso espaço, tá bom? Então, vamos agora ao conceito de região. O conceito de região, nós verificamos ali os aspectos, as características, né? Essa divisão que é feita a partir da regionalização. E aqui, olha, nós temos o conceito de região. Nós vamos encontrar aqui, olha, uma área ou também um território, né? Esse território todo delimitado, como a gente observa no mapinha aí ao lado, olha, cada um dos estados, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que compõe a região centro-oeste, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali no sul, cada uma das regiões com o seu espaço, a sua área ou o seu território delimitado, tá bom? Que compartilham o quê? Características comuns. Lembra que a gente observou aqui, olha,
na regionalização, eles seguem critérios específicos, tá bom? Características físicas, culturais, econômicas ou políticas. E aí, nós temos cada uma dessas regiões com essas características comuns, como geografia, cultura. Aqui a gente observa cada uma das características que vão se assemelhar. E aí a gente chega na formação aqui do nosso mapinha, né? Então, cada uma dessas regiões seguindo aí esses critérios, né? Então, essa regionalização feita dessa forma. Então, o que é parecido ali, semelhante, características parecidas, características físicas, culturais, entre aqueles estados, né? Mas como que será que isso era feito aí, por exemplo, em 1940, né? Então, há muitos anos atrás, essa regionalização, gente, aqui a gente vai observar no mapinha de 1940, olha. Então, observem bem aqui os mapas. Em 1940, olha, observem a região norte. Esse mapa, ele vai se assemelhar com as características do que a gente observa nos mapas atuais. Então, a gente vai observar o último mapinha na nossa aula, que é a regionalização atual, né? Mas com aquele mapa anterior que a gente verificou. Ali ele já estava delimitado, né? Cada uma das regiões de acordo ali com as suas cores, né? E esse mapa, será se ele está ali parecido, né? Nós temos, olha, a delimitação desses territórios diferentes, e inclusive alguns estados aqui na década de 40, né? Que ainda não existiam, tá bom? Então, essa divisão, gente, de acordo com as tecnologias, com os estudos que eram feitos nessa época, estavam dessa forma. Então, nós tínhamos a região norte, aqui a região nordeste, aí nós tínhamos bem aqui a região central, né, que eles consideravam a região centro. Aqui, olha, a região este, tá correto, tá bom? É assim mesmo que se escreve, região este, nesse período de 1940. E aqui a região sul. Então, dentro desse período, os estudos, a regionalização que foi feita nesse território, né, no nosso país, foi colocado essas regiões. E aqui, olha, nós temos 1945. Observem que a gente já tem aí o surgimento de alguns territórios, alguns espaços que foram ali delimitados, né? Novos territórios que foram ali surgindo e essa delimitação. E antes disso, né, se a gente parar para pensar na divisão ali das capitanias hereditárias, né, onde a gente tinha ali basicamente dois territórios, né, um que pertencia a Portugal e outro que pertencia ali à Espanha, né? Então, antes da década de 40, a gente tinha nesse período das capitanias hereditárias uma divisão bem diferenciada do território brasileiro do que a gente observa hoje, né? Então, muitos estudos foram feitos até a gente chegar naquele mapinha que a gente tem aí hoje, né, da regionalização atual aí do nosso país. Então, na década de 1945, a gente observa essa formação do território e as regiões, olha. Lá no mapa anterior, olha, a gente tem norte, nordeste, centro, este e região sul, né? Então, nós temos aí 4 regiões. Aqui em 45, olha, a gente tem aqui a região norte com uma nova delimitação, né? O nordeste, olha, verifiquem que ele foi dividido em nordeste ocidental e nordeste oriental. Significa dizer que é a parte do nordeste que está do lado leste, né, e o do lado oeste. Então, aqui no nordeste oriental, a gente tem o leste, a parte leste, e nordeste ocidental, oeste. Aqui a região leste, olha, ela foi dividida em setentrional e meridional, que seria a parte que está ao norte e a parte que está ao sul, que seria o leste meridional. A região centro, lembra? Anteriormente, na década de 40, nós temos aí a centro-oeste e aqui a região sul, tá bom? 1945. Mudando aí para 1960, a gente já tem, olha, uma configuração que ela já vai se aproximar um pouco mais da nossa atual regionalização. Então, observem aí no mapa, já na década de 60, tá bom? Então, nós vimos 1945, passou ali 5 anos, a gente tem uma nova configuração, e de 1945 até 1960, olha,
nós temos aí a região norte e o nordeste, que antes ali a gente tinha uma divisão, né? Lembra que a gente viu o nordeste oriental e o ocidental? A gente tem apenas nordeste. Então aqui o norte, o nordeste, aqui a região centro-oeste, ainda nessa parte central, né? Aí com Goiás, apenas Mato Grosso, depois a gente tem uma nova configuração mais adiante, com o surgimento do Mato Grosso do Sul, né? Aqui a região leste, olha, e a região sul, né? Então, nessa configuração, a gente já tem ali mais uma proximidade com a configuração que a gente tem atualmente. E observem sempre a delimitação dos territórios, né? De cada um dos estados ali que vão passando por todo esse processo. Na década de 70, aí a gente vai verificar, olha, a gente tem algumas mudanças, né, da região norte. Então aqui a gente tem a região norte, aí a gente vai observar, olha, território de Roraima, território do Amapá, que ainda não eram, né, não tinham seus territórios ali conhecidos como estados. Mais à frente que a gente vai observar, na próxima configuração, né, na próxima regionalização, a gente já tem essa delimitação, né? Aí aqui a região nordeste, centro-oeste, aqui sudeste, e aqui, olha, a região sul a gente já encontra a atual configuração comparando hoje, né, com a região sudeste, o nordeste, e aí a gente vai ter uma classificação, uma regionalização mais para as regiões norte e também para a região centro-oeste. E agora a gente verifica a regionalização do Brasil em 1988, né? E aí a gente observa dentro dessa regionalização, dentro dessa classificação, a gente tem algumas diferenças, né? Que a gente observou com relação à configuração da década de 70, tá bom? Então aí nós temos, olha, que o estado do Tocantins, né? Então aqui, olha, vou marcar aqui para vocês, o Tocantins, né, que foi criado após o desmembramento ali do norte de Goiás, e também ele foi incorporado para onde? Para a região norte, tá bom? Aí nós temos, inclusive, um dos estados aí mais recentes, né? E aí a gente tem Roraima, Amapá, Rondônia, que antes, lembram naquele mapa, olha? Então a gente vai voltar aqui, olha, eles eram aqui territórios, tá bom? Então território de Roraima, território do Amapá. E aqui nessa nova configuração, já de acordo com essa regionalização de 1988, mudanças também na Constituição, inclusive aqui a Constituição de 1988, né? Eles tornaram-se estados aqui autônomos, tá bom? Como a gente pode observar nesta configuração. Fernando de Noronha também, né? Então, nós temos aí que deixou de ser federal, foi incorporado ao estado aqui de Pernambuco, tá bom? E aí nós temos a divisão, né? Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, nessa atual configuração que a gente observa hoje, tá bom? Então, aqui a gente tem a regionalização de 2010 até os dias atuais, né? E aí a gente observa cada uma das regiões, né? E a composição de cada uma delas com os seus estados, certo? Aqui a região norte, às vezes a legenda ela vem aqui no cantinho, né? A legenda ela vem geralmente aqui, onde a gente observa cada uma das cores, o nome dos estados, né? Ou então dependendo do tipo de mapa. Mas aqui a gente colocou os nomes, olha, aqui região norte, o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Ali a região nordeste, a configuração com cada um dos estados, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Então, se a gente for comparar lá com o primeiro mapa que a gente viu, várias mudanças foram acontecendo ao longo das décadas, né? A região sudeste com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí nós temos aqui mais na parte extrema ao sul, né, o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aqui centro-oeste, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também onde está aí o nosso Distrito Federal. Inclusive, se a gente for comparar nos mapas, né, anteriores, a gente vai também observar aí a mudança do Distrito Federal ali para
Goiás, tá bom? Nessa configuração que nós temos atualmente do ano de 2010, certo? Então, muitas mudanças ocorreram, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre essas regionalizações, né? Observando cada detalhe de cada um dos mapas, o que aconteceu naquele período histórico, né? Quais as mudanças estavam ali ocorrendo e fazendo esses comparativos, né? O mapa ele traz aí sempre bastante informação para a gente. E temos também as regionalizações, olha, não oficiais. Nós temos a oficial, que é a regionalização do IBGE, que a gente acabou de observar, né, ao longo das décadas até a de 2010, que é aí a atual. E as regionalizações não oficiais, né? Elas são todas aquelas que não foram aqui elaboradas pelo IBGE. Então, nós temos a anterior, que nós vimos que é do IBGE, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E duas regionalizações não oficiais, mas que são muito utilizadas na geografia, para a gente entender todo esse contexto, entender aí sobre a questão social, a parte física do nosso país, tá bom? Então, nós temos aqui os complexos regionais e vamos conhecer também aqui, olha, os 4 Brasis, tá bom? Então, vamos iniciar, olha, pelos complexos regionais, ou vocês podem ver também, em muitos lugares, a gente vai observar, nós temos as regiões geoeconômicas, certo? Então, nós temos aí complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Então, além dessa divisão aí oficial do IBGE, existe essa proposta de regionalização, né? De divisão ali de algumas áreas. E o que foi levado em consideração, né? Então, nós temos aí a imagem desse importante geógrafo que foi responsável, né, por essa regionalização desses complexos regionais ou regiões geoeconômicas, o Pedro Pinchas Geiger, no ano aqui de 1967. Então, vocês vão ouvir falar bastante sobre esse geógrafo com relação à regionalização do nosso país, tá bom? Dessa divisão, dessa regionalização aqui. E aí a gente observa que essa abordagem ela vai levar em consideração também as características, né? Porque é um tipo de regionalização, então a gente vai ter alguns aspectos, características. Aqui a gente tem, olha, características históricas e econômicas, sem se restringir, é claro, aí as fronteiras políticas de cada um dos estados, que a gente vai já entender. Porque alguns desses espaços, eles acabam ali ultrapassando o limite territorial de cada estado da regionalização oficial do IBGE. A gente vai observar isso no mapa e a gente vai compreender. Então, ele passa um pouquinho. Algumas regiões, elas estão inseridas em 2 regiões geoeconômicas. Um estado, ele pode estar ali uma parte dentro de uma região geoeconômica e uma outra parte do território em outra região ou complexo regional, certo? E aí nós temos também que é importante, né, a gente ressaltar que essa divisão ela não corresponde aos limites estaduais, né, que foi o que eu acabei de explicar. Então ele acaba tendo aqui, olha, no mapinha, esses complexos regionais. Então aqui a gente tem 3, olha. Isso aqui também é uma outra diferença. Na oficial do IBGE nós tínhamos 5 regiões. Na proposta de Geiger, nos complexos regionais ou regiões geoeconômicas, a gente tem 3 regiões, tá bom? Quais são as regiões? Aqui a gente tem, olha, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, então já é bem diferente. Então, quando vocês observarem um mapinha desse, vocês já vão estar ligados aí que estamos nos referindo aos complexos regionais. Lembra também aí do Pedro Pinchas Geiger, tá bom? Que essa questão aí que vocês vão estar respondendo, essa avaliação, com certeza vai estar ligado aí a essas informações. Então, os limites, olha, que a gente vai observar aí no mapinha, ele ultrapassa os limites estaduais, olha. Aqui, por exemplo, nessa região, olha, do Mato Grosso, a gente tem uma parte, que é a parte norte do Mato Grosso, ele está inserido na região aqui, no complexo regional da Amazônia, e uma outra parte aqui, no Centro-Sul, tá bom? Então, a gente vai
compreender aqui, olha, vou colocar bem aqui de vermelho, várias linhas vermelhas, e aqui, nessa outra parte onde eu coloquei o X, o mesmo território, mas inserido numa outra região, certo? Temos também os 4 Brasis, olha, e a gente vai observar esse importante geógrafo, né, que foi aí o Milton Santos, olha, muito importante para a geografia, tanto do Brasil quanto do mundo. E também a Maria Laura Silveira, que em 2000, com base em outros critérios, tá bom? No meio técnico, científico e informacional, onde a informação, as finanças se espalharam aí de forma desigual e distinta pelo nosso território, né? Então a gente fala aí um pouco nessa questão, nessa análise, um pouco do desenvolvimento econômico, da desigualdade social, como que se desenvolveu essas regiões. Então a gente vai ter aí uma gama de informações, né, com relação a essa análise, a essa regionalização que foi feita. E aí nós temos, olha, também uma diferença quanto à classificação dessas regiões que a gente vai observar agora no mapinha. Nós temos aí as 4 regiões, olha, a Amazônica, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Diferente dos complexos regionais e também diferente do que a gente observou ali na oficial do IBGE. Vamos agora observar cada uma dessas regiões. Aí, mais uma vez, um mapinha para vocês fixarem, olha, região amazônica, região nordeste, centro-oeste e região concentrada, que a gente vai observar aí no mapinha, ela abrange 2 regiões, né? Observem aí que é a região sul e sudeste. Então, nós temos a região amazônica, aí a gente observa as características, né? Delimitado para vocês apenas os estados que compõem, e ela está também, diferente dos complexos regionais, dentro dos limites estaduais, tá bom? E aí nós observamos aí a baixa densidade técnicas, demográficas, né? Com relação às outras regiões, com relação à população, que vai ser menor nesses estados, menos desenvolvida, né? Com relação também às outras regiões. Nós temos a região Nordeste, aí a gente já muda o cenário, né? Os estados que compõem Alagoas, Bahia, Paraíba, Maranhão. Foi a primeira região aí a ser povoada, né? Quando os europeus chegaram aqui no território brasileiro. Apresenta aí uma agricultura pouco mecanizada, né? A gente observa dentre as características econômicas dessa região, se comparada principalmente à região centro-oeste, né, onde a gente vai observar um desenvolvimento que vai se diferenciar a esse desenvolvimento aí da região nordeste. Aí nós temos agora as regiões centro-oeste e concentrada, né? A gente dividiu aí nesses 2 grupos para a gente comparar um pouco do desenvolvimento, né? Inclusive a gente já fez ali o comparativo da região nordeste com a centro-oeste, com relação à mecanização do campo, né, as atividades que são ali realizadas. E aí a gente tem, aí olha, vamos delimitar agora apenas a região centro-oeste, olha, mostrando aí para vocês os estados, né, Mato Grosso do Sul. Então aqui nós temos todos os estados que fazem parte e algumas características, né, apresenta uma agricultura mais desenvolvida, né, o que a gente chama aí de agricultura aqui que eu marquei para vocês globalizada, que seria uma mais moderna, mecanizada e produtiva, né? Principalmente se comparada ali às outras regiões. São algumas das características dessas regiões que, inclusive, mais à frente nós vamos observar nas próximas aulas, né? A gente tem aí as características de cada uma das regiões. Vamos agora para a região concentrada. E aí nós temos, olha, a junção de 2 regiões, né? Ela concentra a maior população, as maiores indústrias, né? Nós temos aí os principais portos, aeroportos, as rodovias que estão ali nessas regiões, nessa região, né? Na região concentrada, que abrange tanto a região sul do IBGE quanto a região sudeste. Então, a gente tem aí um importante, né, centro econômico, de acordo com essa classificação que foi feita aí por Milton Santos, né, nessa análise dessa forma que foi regionalizado o Brasil, observando as características, respeitando ali os limites estaduais, as fronteiras, né, os limites de cada um
dos territórios. Então, essas são as regionalizações que a gente observa do território brasileiro. Então, nós temos a oficial, que é a do IBGE, e o que a gente chama de não oficial, né, que a gente observou do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que são os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, e os 4 Brasis, né, elaborados aí por Milton Santos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima!